Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Essa é a partida que o mundo inteiro tá comentando que rolou no Prague International Festival agora no mês de abril. E a gente teve uma partida cheia de lance brilhante, cara, uma partida espetacular, cheia de fogos de artifício, sacrifício e uma partida completamente maluca, bizarra, né? O Chess.com dá 5 ou 6 lances brilhantes nessa partida, muito seguidos, então bora dar uma olhada que essa partida é demais. E se você também quer melhorar no xadrez, fazer uns lances brilhantes e se divertir, baixa o aplicativo 8Chess hoje mesmo, tá bom? Nas principais histórias para todos os níveis. Muito bem, galera, Sazikiran, aqui é um jogador de 2538, o adversário é o Eren Ataber, que os nomes não são famosos, isso não importa, porque essa partida ela é espetacular, tá? Mas são dois caras muito fortes, pessoal, isso aqui é rating feed, 2538 é grande mestre, 2391 mestre feed, então são dois caras muito fortes. Bora dar uma olhada nesse espetáculo, que começa com o peão do rei. Temos aqui também peão do rei, essa foi a resposta aqui do Eren. E aqui, cavalo em F3, desenvolvendo. Cavalo vem para C6, abertura Rui Lopes ou espanhola no tabuleiro. A6, variante Morph. Bispo em A4, mantém a atenção. O cavalo vem para o jogo atacando o peão central. Roque coloca o rei em segurança, bispo E7. As pretas não estão interessadas no peão, e sim priorizando o desenvolvimento e a segurança do rei. E aqui temos o lance torre em E1, B5 força a resposta das brancas para bispo B3, e aqui Roque foi jogado momento de tensão, momento de decisão aqui. Muita gente quer fazer o lance C3, D4 e ficar com um bom centro. Problema, o desenvolvimento das brancas não é um desenvolvimento ruim, mas será que dá tempo de jogar C3? Olha, é um lance jogável, mas precisa saber o que tá fazendo. C3 pode cair no ataque Marshall, galera, e não é todo mundo que sabe jogar contra essa posição, que parece fantástica. Você vai jogar um torneio e vai cair nessa posição, além de tudo tá com o tempo sobre o cavalo, o adversário vai defender e você vai falar, oba, que legal, começou a partida, já tem um peão a mais, né? Cuidado, porque não é bem assim. Quando você jogar, por exemplo, o avanço do peão, diretamente bispo D6 está chegando, quando você voltar à torre, de repente dama H4, e todas essas peças aqui estão atacando. E de repente você logo tá levando checkmate, né? Olha o desenvolvimento aqui. É ruim essa posição de brancas? Não é ruim, dá para defender, mas você tem que achar lances do tipo torre E4, lances do tipo dama D3 ou então dama E2. Você tem que começar a encontrar os melhores lances. Não é tranquilo não, tá? Então, se você não quer passar sufoco nesse tipo de posição, não joga o C3 se você não quer enfrentar a Marshall. Na verdade, até mesmo os melhores jogadores evitam isso. E tem duas maneiras principais aqui, D3 e A4, as variantes anti-Marshall, tá? A4 foi jogado aqui na partida, variante anti-Marshall on, bispo B7 foi jogado, e aqui D3, garantindo a defesa do peão central. D6 dá liberdade para o cavalo poder jogar, o cavalo estava aqui amarrado na defesa do peão, com esse lance o cavalo pode perseguir o bispo. E aqui H3 foi jogado, um lance profilático e controla um pouquinho mais a casa de G4. Cavalo em A5, bispo atacado. E aqui ele gastou tempo para jogar, hein? Aqui o Eren gastou um tempinho, aqui uns 13, 14 minutos para jogar esse lance. Bispo em A2 foi jogado. E na maioria das linhas de Rui Lopes, quando esse cavalo persegue o bispo, na verdade uma das intenções é sair da frente do peão para jogar esse C5 e ganhar espaço. Cavalo de bem D2 foi jogado na partida e aqui peão toma, cara. Será que vale a pena esse lance? Será que é uma perda de tempo? Ganhou um peão. Vamos ver a ideia aqui. O Sazikiran segue manobrando o cavalo para a ala do rei. O sonho do cavalo aqui é chegar na casa de F5. E as pretas têm uma ideia nessa posição. Jogam o lance C4, que é interessante, tentando enfraquecer aqui a proteção do peão central. E por isso nessa posição o Sazikiran traz mais reforço para o peão central com o cavalo G3. E aqui temos trocas, peão toma e dama toma, né? Aqui as brancas mantêm esses dois peões na posição. Poderia também tomar de peão, vai ficar com o peão atrasado. O Sazikiran preferiu capturar aqui de dama.
E bispo em C6 foi jogado aqui pelo Eren, um lance que, além de dar uma casa de fuga aqui para o cavalo, também protege o peão, que pode ser, né, um motivo de ataque. As pretas têm um peão a mais aqui, elas querem manter. E além de tudo, o bispo pode querer ir para novos lares. Bispo C6 é um lance bastante interessante. Mas o Sazekiran não perde tempo para começar o ataque. Chega com o cavalo em F5, bispo B5 ataca a dama. E dama C3 foi jogado, mantendo a dama sobrecarregada. A grande ameaça da posição é cavalo por bispo com cheque, seguido de dama por cavalo. Por isso, cavalo B7 foi jogado, voltando com o cavalo agora seguro, a dama não está mais sobrecarregada. E cavalo de 3 em H4, um lance muito interessante, muito perigoso. Temas táticos começam a acontecer, a dama ganha bastante mobilidade agora na terceira horizontal, subida de torre também pode acontecer, e as peças vindo, cara, a situação não tá fácil pro Eren. O Eren tem que se defender muito bem, ele segue com o lance rei H8 aqui, já se antecipando a possíveis ataques na coluna G, bastante interessante o lance. Temos agora cavalo por bispo. Dama, toma, notem que aqui, pessoal, seria tentador jogar um lance G6, tá bom? Muita gente jogaria esse lance. Dá pra jogar nessa posição? É perigoso porque tem golpe tático aqui, tem golpe tático rolando bem violento. Por exemplo, o bispo G5, difícil achar esse lance, mas seria bem legal. Por exemplo, se peão toma, cavalo toma, tem uma situação aqui complicada, né, das peças chegando aqui para atacar o rei. Aqui o rei tentaria escapar e poderíamos ter aqui trocas e a dama chega atacando o cavalo e as brancas recuperam o material com forte ataque. Se tentar defender, dá para fazer essa jogadinha aqui, ó, ameaçando ataques descobertos. Quando aqui o rei se esconder de novo, você simplesmente ataca de novo o cavalo quando o rei defender. Olha só que legal, a dama foi jogando aí o rei para longe, né? E aqui você vai ganhar a partida porque a dama vai ter que sacrificar aqui no bispo para não levar checkmate. Por isso o ataque é perigoso, G6 é um problema, por isso rei H8 foi jogado. E a partida seguiu com o cavalo toma. E agora o outro cavalo ocupa a casa de F5 com um tempo sobre a dama e com um ataque interessante. Dama D7 escapando. E dama em F3, começa a existir tema tático aqui também, né? Aqui esse cavalo começa a ficar em perigo. Por exemplo, qualquer lance aqui, A5 tá tendo cavalo por G7. Se rei por G7, bispo H6 é o perigo aqui da posição. Uau, fala sério, Rafa. E aqui depois de dama por F6, esse rei vai levar checkmate em poucos lances. Aqui teria que sacrificar a dama, né? Pra ter ideia. O rei não tem mais nenhuma casa. Por isso, super lance. E nessa posição o Eren vai mostrando que é um grande defensor, joga com o lance cavalo em E8, já defende em G7, já tira o cavalo da mira da dama. E o ataque continua, mais um lance fantástico, lance bispo G5, colocando pressão enorme. Existe agora uma ameaça de bispo E7, que é um lance bastante chato na posição. Por exemplo, qualquer lance aqui, jogar um A5 aqui, tá vindo bispo em E7 e depois da saída da torre existe uma peça que tá no quarteirão do lado. Você esqueceu dela. Você esqueceu dessa peça, mas ela tá lá no quarteirão do lado, em cima do telhado de sniper. É esse bispo aqui, ó. Bispo por F7 colocaria uma vantagem quase vencedora aqui para as brancas. Você tinha esquecido dele, eu também tinha. Agora é o seguinte, pessoal. Por isso F6 foi jogado. De qualquer maneira, o bispo continua com uma forte atuação na posição. Cavalo em H4 foi jogado. Não dá para tomar o bispo por conta do checkmate que vai chegar. Posição muito interessante. E aqui também pode começar a ter ataques aqui, né? Dama em H5, cavalo chegando em G6. As pretas aqui, entendendo que a posição está sob controle, seguem com o cavalo aqui em C7. Dama em H5 aqui não é um forte ataque, de verdade. As pretas têm uma possibilidade de defender com dama em E8. Por isso a partida seguiu simplesmente com o lance bispo em E3. Ok, tudo bem. Parece que as pretas estão conseguindo defender aqui esse ataque, hein? Bacana demais. Cavalo em E6 foi jogado e agora temos o lance dama G4. Mais uma vez o Sazekiran começa a colocar problema na posição. Tudo bem, o cavalo não está exatamente cravado, a dama está protegida, mas existe já a ameaça de capturar o cavalo aqui. Vamos lembrar desse bispo. A partida seguiu com a torre de F em 8 fazendo a proteção. E aqui mais uma vez o cavalo vem para a casa de F5 e começa a existir tema tático. Por exemplo,
qualquer lance aqui, sempre o A5 para mostrar, né? Um lance qualquer, para passar a vez, né? A ameaça da posição é bispo toma. Não dá para tomar de dama, leva mate, e se tomar de torre vai perder a qualidade por conta de cavalo por peão, atacando também a torre, né? Então as brancas teriam aqui uma posição melhor. Por isso, a partida seguiu com o lance G6, tentando tirar esse cavalo perigoso daí. Cavalo em H6 foi jogado o melhor lance da posição e torre de A em C8. Cara, as pretas estão jogando uma defesa perfeita por enquanto. Estão segurando bem a posição. As brancas estão atacando, atacando, atacando com um peão a menos, né? Ganharam a iniciativa, ganharam o ataque, mas as pretas estão se segurando. Se as pretas conseguirem ganhar aqui um respirozinho, jogar um final com um peão a mais, pode ser perigoso para as brancas. Por isso a partida segue agora com o lance dama em H4. Todos os lances têm que ser com muita energia. Peão atacado. Torre F8 faz a proteção e agora cavalo em G4 segue reforçando o ataque. E nessa posição o Eren vai para um lance interessante, ele joga o lance bispo aqui em C4, atacando o bispo. Temos aqui o lance B3, né? O Rafa, não seria melhor aqui defender, jogar um dama G7, alguma coisa? Tá pendurando o cavalo, né? Dama em E7 talvez poderia ser considerado. De qualquer maneira, a gente tem uma dificuldade aqui. Ainda daria para tentar segurar aqui a posição, né? Poderia ser uma possibilidade, uma continuação. Bispo C4 seguiu na partida. Temos aqui o lance B3 e depois de peão toma, e com essa manobrinha o Eren conseguiu fechar esse incômodo bispo aqui da posição. E o bispo volta para B5, mas o Sazikiran fala, meu bispo quer jogar. E mais uma vez coloca pressão para cima do cavalo. Bispo C4 insiste em combater esse bispo e bispo em H6 chega de qualquer maneira. Torre atacada. G5 foi jogado, que é um lance bastante interessante aqui. Atacando a dama, não dá tempo de capturar aqui a torre. Dama atacada, por isso dama G3 foi jogado. Dama H5, cuidado, hein? Vai perder a dama aqui, hein? Cuidado, esse tipo de situação é dramática no jogo de xadrez. A dama fica sem casa. Por isso dama G3 é o único lance. E aqui a torre atacada vem para casa de F7. No limite, as pretas se defenderam. Deixaram esse bispo preso. E as brancas parecem estarem atacando, mas a posição tem seus problemas, aparentemente. Como é que vai resolver esse bispo? Vamos ver a ideia do Sazikiran. Ele segue com o bispo toma, eliminando o defensor do peão. E depois de torre toma, finalmente torre por A6 recupera o material. Mas não é tão simples assim, porque o peão de B4 sai do tabuleiro. Torre por B4 foi jogado. E agora, como continuar? Sazikiran começa a atacar. Essa posição aqui, ó, ela é interessante. Parece que as pretas estão em harmonia. Mas agora dama C3 foi jogado e esse lance ataca a torre. A torre atacada vem para a casa de B5, coloca aqui a torre em segurança, torre A4 também seria possível, mas torre B5 foi jogado e aqui temos o lance torre em A8 com cheque. Dá para as pretas se defenderem? Dá, mas elas estão ficando aqui com as peças amarradas, percebam isso, né? A torre não pode muito se mexer porque ela está defendendo esse peão e o bispo não está deixando muitas casas para a torre, então não dá para mexer essa torre. Esse cavalo agora ficou preso, né? Vamos ver como segue. Dama C4 foi jogado, mais um lance bastante interessante, também seria possível dobrar aqui as torres, mas o lance jogado foi dama C4. Esse lance faz um contato na torre, que por enquanto está protegida, faz um contato aqui no cavalo, que por enquanto está protegido, o outro cavalo está cravado. E a partida segue com o lance D5, o melhor lance da posição. E dama em A2 foi jogado. Dama D3 seria um pouquinho melhor, colocando sempre a pressão aqui para cima dessa torre, mas o lance jogado foi o dama em A2, e agora dá tempo das pretas meio que... Parece que elas vão se salvar com cavalo C7 foi jogado, torre em A7 crava o cavalo. Percebam como as brancas sempre estão tentando deixar as pretas apertadas, amarradas, sem opção. Mas agora cavalo C6 foi jogado e essa torre parece que vai ter que sair daí, vai ter que voltar. Mas não. Sazikiran tem uma ideia ousada e arriscada. Ele segue com o lance torre por cavalo, galera. Que é isso? E aqui não tem jeito, você tem que tomar aqui esse material, senão você já tá perdendo material, tá perdendo o jogo. E agora a torre C1 coloca um ataque no cavalo, tá existindo pressão nessa diagonal, tá existindo o ataque para cima do peão. Por exemplo, se aqui tentar passar o peão, já leva um torre por cavalo, né?
Porque se dama toma, dama por F7, indo para o checkmate. Não adianta tentar esse tipo de contrajogo aqui, simplesmente o rei escapa e não tem como defender o checkmate. Se você jogar simplesmente torre aqui defendendo dama G7, checkmate, bispo G7 entrega checkmate de qualquer maneira. Por isso, a partida segue com o lance dama B7, olha que interessante aqui a posição, e esse é o melhor lance, a melhor defesa, porque depois de peão toma dá para jogar cavalo D8. Quão fácil é achar o lance cavalo D8? Não é fácil, é o único lance da posição, mas parece que o lance é ruim, né? Porque o cavalo fica sem casa. Parou para perceber? Cavalo D8 é um lance que o cavalo já não tem mais nenhuma casa, e é o único lance da posição, cobre a fileira do fundo e tudo mais. O lance jogado é bastante natural, cavalo em E7, mas é aqui que começam os problemas do Eren. Se a gente olhar a questão material, olha que legal, as pretas têm uma qualidade a mais. Tem uma torre por um bispo, né? As pretas têm aqui um pouquinho de material a mais. Quantidade de peões está igual. E agora a partida segue com o lance D6. Também existiu uma linha que o meu vizinho falou, meu vizinho estava aqui jogando bola e ele subiu para cabecear, olhou pela janela e falou, opa, tem torre C7 e foi embora. Eu falei, nossa, será? E aí eu vi aqui o lance torre C7, botei no computador e tinha mesmo, né? Agora, o nome dele é Felipe, o danado, ele é neto do... Enfim, vamos voltar aqui para a partida. Aqui existiria esse lance, porque D6 entraria aqui um garfo, além do ataque aqui para cima da torre, né? Nada tão simples de encontrar essa linha. Aí ele falou que aqui teria a torre B2, eu acho que é melhor não seguir dessa maneira. Aí aqui falou que toma o cavalo, ó. É melhor deixar para lá que essa linha tá fictícia demais, não é verdade? Tá mentirosa demais aqui. Mas enfim, se torre por dama você promove aqui e vai acabar dando checkmate. Dá até para promover para torre aqui. Ele falou que dá para promover para torre. Vamos ver se é verdade. Seria verdade mesmo, né? Uma linha mentirosa demais. Isso não aconteceu. O que aconteceu foi esse super lance D6 aqui. Cara, que bonito esse lance. Atacando o cavalo, atacando aqui a torre. E aqui a partida seguiu com o lance cavalo em G8, colocando o cavalo em segurança, ameaçando aqui também o bispo, mas nessa posição o Sazekiran vai para um lance surreal aqui, ele vai para um lance muito, muito forte, é o único lance que é bom para as brancas na posição, que é o lance torre C8, galera, mais um lance brilhante foi jogado aqui, e esse lance é espetacular porque esse dama por torre, dama por F7 com a ameaça de bispo dando checkmate. E se cavalo por bispo, dama por F6 com cheque, joga o rei para G8 e o cavalo vem para H6 com checkmate, né? Que bonito isso. Então, não dá para tomar aqui. Será que dá para dar cheque primeiro e depois tomar? Também não adianta nada, só vai postergar. Por isso a partida segue com o lance dama aqui em D5, um dos melhores lances da posição. Também seria possível tentar colocar a torre em D5 com a ideia de bloquear a dama. Dama D5 foi jogado. E nessa posição temos aqui mais uma sequência brilhante. Que sequência bonita, cara. Olha, essa partida realmente ela é demais. Aqui a partida segue com o lance torre por cavalo. Não é normal isso. Aqui tem que tomar mais um lance brilhante. E como seguir com esse ataque? Só tem um lance bom aqui. Como seguir com esse ataque? Porque agora já são duas qualidades a menos. Duas torres contra bispo e cavalo aqui. Com a dama atacada, além de tudo. Se trocar essas damas, acabou o jogo. As pretas vão ganhar. E por isso o Sazekiran segue com um lance brilhante aqui. Mais um. Uou! D7 foi jogado deixando a dama, cara. Isso aqui é sensacional. Não dá para jogar, por exemplo, dama por peão, porque a dama entra aqui na casa de A8, né? E aqui tem que voltar a torre, voltar a dama para alguma casa, voltar a torre, e a dama vai aspirando, é o mate do aspirador, né? É o mate do Maradona. Não, Rafa, respeito o Maradona. Aqui, ó, mate do aspirador, vai aspirando tudo, ó. É melhor o vapor, que pode chamar vaporê, não sei. O mate do aspirador eu gostei. Pronto. D7, lance brilhante. Não dá pra capturar o peão, não dá pra capturar a dama pelo mesmo motivo. Vamos promover para... Eu gosto de promover para a torre nessas linhas aqui, né? É a lei da economia, mínima quantidade de recurso para máxima eficiência. Agora é o seguinte, D7 super lance, a partida seguiu com dama D6, e aqui esse lance, não tem outro na verdade, né? O que daria para fazer aqui? A gente já viu que torre também por peão tá levando o cavalo aqui, né, por F6, então
Dama em E6, dama em D6 foi jogado, mantendo aqui a proteção do peão, mantendo o controle da casa de B8 para a torre poder voltar, né, se a dama der cheque, e também mantendo a promoção do peão. Parece que deu para segurar, só que não, mais um lance brilhante, só tem um. Dama em E6, galera, o quê? Eu queria fazer uma partida dessa. Se eu fizer uma partida dessa, eu posso me aposentar do xadrez, né? Eu nunca mais vou fazer vídeo. Ainda a sorte de vocês é que eu não consigo fazer uma partida dessa. Que eu ia falar, galera, aqui ó, partida, e eu ia encerrar o canal e nunca mais ia jogar xadrez. E sabe quando você come um chocolate chique, um chocolate gostoso, que você não quer comer mais nada, você não quer nem escovar os dentes? Ia ser isso aqui, ia ser igual. Agora é o seguinte, pessoal. Dama em E6, lance brilhante, não dá pra tomar dama, mesmo motivo, aqui dá pra promover pra torre, olha só o drama, né? O aspirador de pó ataca novamente. Por isso, a partida seguiu com cheque com o dedo na cara. Cheque rei H2 foi jogado e agora torre D1 no limite defendeu a dama, né? Deu tempo de defender a dama, mas o Sazikiran segue agora com o lance cavalo por peão. A torre tá cravada, nada pode ser feito. Rei H8 foi jogado e aqui, apesar de ser possível capturar a torre, o Sazikiran segue primeiro com promoção para a dama, desviando a dama aqui um pouquinho para fora aqui dessa diagonal. E agora sim, dama por F7, ameaçando o bispo G7 com checkmate, não tem o que fazer para evitar, e por isso nessa posição o Eren abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Que partida espetacular, né? Que realmente não tem o que fazer aqui. O melhor jeito era sacrificar. Vamos colocar aqui uma possível continuação. É só para postergar isso aqui, né? Dá mais um monte de cheque. O que dá para fazer? Mais um cheque aqui com o dedo na cara e ainda joga esse avanço de peão, né? Mas aqui tá levando o checkmate. Tem um mate aqui, tem mate aqui, tem mate aqui, tem mate lá, tem mate acolá, tem mate lá, tem um monte de mate aqui nessa posição. Vamos dar uma olhada aqui no chess.com, quantos lances brilhantes será que ele vai dar aqui? Às vezes ele dá 4, 5, 6, vamos ver aqui quantos ele vai dar nessa partida. Aqui puxando o relatório, 5 lances brilhantes, 95,5% de precisão, uma partida realmente espetacular aqui, né, do campeonato, quanta criatividade. E é isso, espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!